Obrigado, futebol, obrigado, Champions League, parte 1. E fala, pessoal, que tá falando é o Matheus, e hoje nós vamos fazer a análise de Bayern 4, PSG 5, pela semifinal do jogo da ida da Champions League. Nós vamos fazer uma análise aí. E a verdade é que eu só tenho a agradecer ao futebol e a esses dois grandes técnicos por colocarem duas grandes e excelentes equipes que jogam para frente e que presenciaram o maior jogo do ano. A verdade é essa, até o momento é o maior jogo do ano. Vai ser difícil não perder o meio-fio nesse jogo, porque teve muito gol, teve muito lance, teve muito contexto durante o jogo, e a verdade é que em todo momento um time estava sempre dominando. Teve muitas partes do jogo que o Bayern dominava, teve outras partes que o PSG dominava. Isso foi algo insano, a verdade foi essa. Eu tô com a adrenalina lá em cima, foi um baita jogo e vamos começar pela análise. O começo do jogo parecia um jogo que ia ser morno, porque as duas equipes começaram ali os 15 minutos se estudando, só que a partir daí surge um pênalti pro Bayern de Munique num contra-ataque do Bayern de Munique. Porque durante o jogo, o Bayern muitas das vezes ficava com a bola. E muitas das vezes o PSG contra-atacava. E o Bayern, ele acaba surgindo um lance de perigo durante um contra-ataque. O PSG ataca um lance que o Dembélé poderia tocar para o Kvaratskhelia, mas ele decide seguir na jogada. O Luiz Dias sai no contra-ataque, arranja o passe no Olise, o Olise dá o passe no Harry Kane, e o Harry Kane devolve pro Luiz Dias, e ele sofre o pênalti que o Pátio cometeu. Eu achei pênalti no lance, tá? Na imagem eu achei pênalti, ele primeiro dá o contato na perna e depois dá o contato na bola. Harry Kane vai pra batida e faz 1-0 pro Bayern de Munique. E aí o PSG tem uma oportunidade gigantesca na sequência com o Dembélé, que é uma roubada de bola já com um passe do Vitinha em profundidade pro Dembélé sair na cara do Neuer. O Neuer, ele cresce e o Dembélé tremeu. A verdade foi essa. O Dembélé treme na frente do Neuer e acaba finalizando para fora. Ele tenta finalizar de chapada, né? Só que parece que a chapada que ele tentou não teve curva. E aí, no lance seguinte, assim, uma bola que o Dembélé tava com a bola no pé, num lançamento do Doué, o Kvaratskhelia, ele parte para dentro do Stanisic, corta para dentro, finaliza e faz um empate pro PSG. Foi um jogaço, a verdade que é essa. O time do PSG tinha Kvaratskhelia, Dembélé, Vitinha, aí no Bayern tinha o Olise, Harry Kane. Nossa, foi o ápice, o mel do futebol, o mel. Simples, para resumir é isso, é o mel do futebol. E aí, o Kvaratskhelia faz o gol do empate e logo na sequência, num escanteio batido do Dembélé pro time do PSG, o gigantesco João Neves, que tem apenas 1,72, sobe mais alto que todos os zagueiros do Bayern, todos os jogadores, e acaba fazendo gol de cabeça para ampliar o placar pro PSG. Logo na sequência, já perto do final do jogo, o Bayern ele começou a controlar as ações e o PSG começou a sair muito no contra-ataque. E isso foi algo que eu notei e que eu esperava de que o PSG ia fazer muitos e muitos mais gols com as chances que teve. O PSG saiu muito nesse confronto. Ele poderia ter feito 6-7 se bobear. E aí o Bayern, numa dessas, arranja um passe, o Olise caiu por dentro. Ele caiu da ponta por dentro, foi por dentro, recebeu o passe no meio de 4 jogadores do PSG. Ninguém chegou para dar um contato, para dar um esbarrão, para tentar inibir ele de finalizar. E ele finalizou virando o pé no Safanov. E se você analisar o gol, o Safanov ele tá caindo pro lado direito, pro lado dele direito, né? E o Olise ele arma para chapar, só que ele vira o pé. E aí o Safanov vai para um lado, bola para o outro. E aí é o empate do Bayern. Logo na sequência, o PSG de novo no ataque, trocando passes na entrada da área. O Dembélé recebe uma bola na lateral, tenta o cruzamento e a bola bate na mão do Davis. No momento eu achei que não foi pênalti na imagem, porque eu acredito que por a bola, ela desviar no Alphonso Davies, na coxa dele, e depois ir pro braço, ela muda de direção. Mas o árbitro interpretou o pênalti e o Dembélé foi pra batida e converteu. Os últimos 5 pênaltis do Dembélé, o Dembélé tinha errado 3. Então tava com uma média muito baixa e o Dembélé conseguiu fazer o gol ainda mais no Neuer, que é um baita goleiro. E se o jogo acabasse no primeiro tempo, eu já estaria satisfeito. A verdade é, eu estava muito feliz com o primeiro tempo. O jogo que o Bayern e o PSG fizeram foi algo assombroso de bom, assim, sabe? Algo espetacular, espetacular. Já no segundo tempo, um começo de jogo um pouco mais. As equipes voltaram se estudando um pouco mais, que acredito eu que o Company, mesmo não podendo ter contato
com o seu auxiliar, porque o Kompany estava suspenso, né? Então ele não estava na beira do campo, coisa que fez muita falta pro time do Bayern no jogo de hoje. O Kompany, aliás, eu até achei estranho ter começado o jogo com o Alphonso Davies na lateral esquerda, porque eu falei, cara, você vai colocar um lateral muito ofensivo do lado esquerdo do PSG, que tem para atacar o Desiré Doué e o Dembélé por lá, né? Cai muitas das vezes o Dembélé como ponta direita. Então você colocou meio que risco a sua lateral esquerda, né? E logo no início do segundo tempo ele já tirou o Davis, colocou o Laimer e tentou inibir de alguma maneira aquele ataque pelo lado, ainda mais com o Hakimi também, né? Tem um Hakimi que sobe muito, que o PSG ele costuma jogar com falsos laterais. Né? Muitas das vezes os seus laterais eles atacam muito por fora, enquanto os seus pontas caem por dentro. E aí, numa dessas escapadas de um dos seus falsos laterais, o Hakimi recebe a bola já na entrada da área, toca para trás, o Kvaratskhelia chega finalizando, faz o 3-2, o 4-2 pro PSG e quase matou o confronto. O problema é que do outro lado tinha um Bayern de Munique que não sente jogo, não sente gols, não sente nada, e sua tática é atacar, 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 atacar e atacar até o último minuto de jogo. E aí, logo na sequência, depois desse gol do Kvaratskhelia, ainda sai o gol do Dembélé, que é uma jogada de contra-ataque, como eu falei, o PSG que aproveitou as suas chances de contra-ataque, mas poderia ter aproveitado mais. Num contra-ataque do PSG, um 2-2 com Doué e Dembélé contra o Jonathan Tah e o Upamecano. O Doué carrega, dá o passe no Dembélé, ele corta para dentro e faz um gol numa finalização muito parecida com a do Mbappé, que ele finaliza cruzado, né? Ele abre a batida e finaliza cruzado por baixo da perna do Upamecano. Faz o 5-2. Ali eu pensei que a gente ia para Berlim, né? Não, a gente ia para Munique e provavelmente o PSG já estaria classificado. Mas esqueci do outro lado, tem um gigantesco clube alemão que tem uma mentalidade vencedora e que logo na sequência, quando o Zaire Emery saiu e quando o Fabian Ruiz entrou, o Fabian Ruiz ele entra muito mal na partida, eu acho que ele entra muito desligado, ele sofreu com lesões durante a temporada e ele era a peça fundamental no time do PSG do ano passado, que foi campeão da Champions League. No jogo de hoje, o Zaire Emery estava muito bem, estava marcando muito mais como um lateral do que como um meia. E o Nuno estava jogando muito por dentro. Muitas das vezes o Olysée ele tinha que ter essa dobra de marcação e muitas das vezes o Olysée também se sobressaiu contra o Nuno Mendes. Foi um jogaço de ambas as equipes e de todos os jogadores. Quando um jogo é muito aberto assim, às vezes a gente pode analisar que a zaga foi muito mal. Mas não, pelo contrário, os zagueiros do Bayern e os zagueiros do PSG foram muito bem durante o confronto. E aí, numa falta, uma bola parada do Kimmich, ele cruza o Upamecano, diminui para 5-3. E logo na sequência também, numa bola achada no Harry Kane por meio, que o Harry Kane é esse cara, camisa 9 e camisa 10. Ele sai da área e vai armar o jogo também. E ele faz isso com perfeição na sua carreira inteira. Ele sempre fez isso no Tottenham e faz agora no Bayern de Munique. E nessa temporada, ele é o melhor do mundo e ele tem feito isso com perfeição. E aí ele sai, recebe a bola no centro do campo e dá uma achada no Luiz Dias, que é coisa de cinema, cara. Dá uma achada, o Luiz Dias domina, corta o Marquinhos, finge que vai finalizar, deixa o Marquinhos no chão e finaliza e faz o 5-4 num golaço. E aí depois disso, ainda tinha mais 20 minutos de jogo pela frente, mas não aconteceu muita coisa, muita situação assim que poderia surgir algum perigo. Até depois dessa loucura que foi esse jogo, o que poderia mais acontecer, né? Teve pênalti, teve falta, teve gol de cabeça, teve gol de jogada trabalhada, teve drible, teve tudo, teve tudo. Foi um jogaço. E aí, já pelos 80 minutos, já pelos 85, tem uma bola que o Vitinha recebe num 3-2. Ele acha o passe no Mayulu. O Mayulu entrou bem até, mas ele não teve muito tempo para fazer muita coisa, porque ele já entrou já no finalzinho, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Ele entra, recebe o passe, finaliza de canhota na trave e é um gol que pode fazer falta para o PSG no próximo confronto lá em Munique. Bom, já a partir do final do jogo, parece muito que os times eles baixaram um pouco, até depois de ter gastado todas as suas energias, porque isso foi algo, como eu posso dizer, foi algo que raramente acontece no futebol. 9 gols num confronto de semifinal de Champions League é uma coisa assombrosa. E aí, vamos por partes. Fim de jogo, o Hakimi sente, no finalzinho do jogo, ele sente numa bola que ele estava tentando recuperar
lá do lado direito no último terço do campo. Ele tenta recuperar, ele sente, e é uma baixa fundamental no PSG. Eu não sei se ele teve alguma lesão, se sentiu apenas um desconforto ou se foi alguma cãibra. Pela minha aparência, foi uma lesão. Uma lesão pode ter sido constatada ali na coxa do lateral do PSG. Lembrando que o Hakimi já teve lesão nessa temporada, ele foi um jogador que sofreu com lesão nessa temporada e o PSG sofreu muito na sua lateral direita quando esteve em baixa com o Hakimi, até porque não tem um substituto à altura. Muitas das vezes acaba improvisando o Zaire Emery pela lateral direita, fazendo um falso lateral por lá. Vamos ver como é que vai ser para o jogo da volta. A gente fica muito feliz por ter esse jogo. É apenas a parte 1, é apenas o jogo da ida, ainda tem a volta, tem muito mais. Só que depois desse jogo, eu não tenho nem vontade de assistir mais futebol, porque isso é a aula do que é um futebol bem jogado. Você não via bolinho entre o juiz, você não via discussão, jogadores cavando faltinhas, um jogo truncado. Você não via isso, você via jogo e foi assombroso de bom, foi muito bom, foi gostoso de assistir. Essa é a palavra certa. Bom, voltaremos amanhã com Arsenal e Atlético de Madrid, que, se Deus quiser, há de querer, de que não vai ser um jogo truncado, um jogo feio, de como tem sido os jogos do Arsenal nessa temporada, né? Espero que isso não aconteça. Mas enfim, vamos finalizar o vídeo. Amanhã voltaremos com Arsenal e Atlético de Madrid pelo jogo da ida da Champions League. E deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas para poder divulgar o meu trabalho aqui. E valeu!